Bom dia a todos, esse é mais um Na Tela com a Levante. Hoje, Felipe Vilacqua e Glenda. Tudo bem, Glenda? Bom dia. Tudo bem, Felipe? Oi, pessoal. Olá, pessoal. Essa semana um pouco mais tranquila, começando com um certo alívio. Ainda bem, né? Tava precisando. Ainda bem, né? Pelo menos sem notícias negativas, algumas positivas. Isso é de suma importância para iniciar uma semana um tanto quanto mais tranquila. Exatamente, né? Por aqui, o que temos essa semana? O que aconteceu ontem? Ontem, o maior destaque foi a pesquisa, né, eleitoral do Datafolha. Então, continuamos com o Bolsonaro liderando. O destaque, Lula ainda tem um peso muito grande, apesar de ter caído um pouquinho na pesquisa que não divulga os nomes, ele caiu um pouquinho, ele caiu de 15% para 10%. A aposta do plano B, que seria o Haddad, ainda não foi para frente, então tem que ver como que eles vão fazer daqui para frente. Se vão apoiar mesmo o Haddad com tudo, ou se vão deixar esperando o Lula. Ciro, Marina estão aí meio empatados no segundo turno. O grande principal destaque é Ciro não está com essa bola toda. Bem diferente do que a gente tinha visto. A pesquisa que o mercado tinha colocado na semana passada dava Ciro como segundo turno. E muita chance de ganhar. A história é um pouco diferente. Então, isso já anima o mercado. Então, a Marina recebeu apoio da FHC agora semana passada, como uma boa opção. Então, hoje o mercado já alivia, já respira mais tranquilo, porque seria mais interessante ela do que o Ciro, com certeza. Com certeza. Então, mostra um segundo turno mais provável. E também, eu, particularmente, não tiro o Geraldo Alckmin da rodada. Tem muito tempo ainda, né? Tem muito tempo ainda. Ele tem ainda uma votação muito grande, principalmente no interior de São Paulo, que é muito conservador ainda, que ainda divide os votos entre Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Então, não é carta fora do baralho. E o principal ponto no segundo turno, praticamente está todo mundo empatado tecnicamente com o Bolsonaro. Inclusive, a Marina ganha. Erros de pesquisa, né? Então fica todo mundo muito próximo. Exatamente. Então, não é aquele abismo todo da última semana que foi plantado. Que todo mundo ficou chocado. Exatamente. Os parâmetros utilizados são diferentes. Então, temos que analisar. Terão diversas novas pesquisas ao longo dos próximos meses que vão fazer esse tipo de oscilação. Novos candidatos. Ainda tem tempo. Né? Exatamente. Novos candidatos sempre podem surgir a qualquer momento. Então vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui já. Uma pergunta? Vamos responder. Do Leônidas, falando: de fato, descontrole fiscal assusta e afasta investidores, fazendo a moeda americana subir. É importante falar que o Banco Central está intervindo bem forte, né? Exatamente, e promete continuar essa semana para controlar. Porque a gente viu, caiu 5,5% na sexta-feira. Exatamente, né? Então, mas o descontrole fiscal realmente nunca é um fato positivo. Então, o governo gastar é mais ou menos como se fosse a sua casa com sua esposa e seu filho. Você gasta mais do que você ganha. Não passa credibilidade, uma hora a conta chega, só que o governo tem essa máquina de imprimir dinheiro e de emprestar dinheiro que é bem grande, que paga com inflação. Tá bom? Voltando só para o cenário internacional, essa semana será muito agitada lá fora. Então, encontro histórico. Exatamente, né? Tem um encontro histórico do Kim Jong-un e Trump. Que pronúncia. Kim Jong-un e Trump. Amanhã... Vai ser hoje pra gente, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Então já dá para acompanhar. Trump falou que nas primeiras palavras ele já vai sentir o tom da conversa. Então a gente tem muita expectativa. Tomara que ocorra tudo bem. A reunião do G7 semana passada foi um pouco negativa, né? O Trump... Da forma abrupta dele. Com certeza. Já falou mal do presidente do Canadá. Também que não está continuando com as perspectivas vai continuar com a perspectiva de aumentar tarifas com o G7, então é um pouquinho ruim. Vamos ver como que vai ser hoje. Muita expectativa. Amanhã de manhã a gente vai ter que comentar isso daí. É de suma importância, é um encontro histórico aí que pode, de fato, dar mais liberdade para a Coreia do Norte, né? O processo de desnuclearização do país, da península, é de suma importância. Então, se isso se efetivar, se os próximos passos forem dados no caminho certo, é de suma importância para reduzir o risco de uma guerra, maior estabilidade e melhora para todos, né? Além de tudo, a Coreia do Norte pode ser um grande país para se exportar também. Então, é de suma importância, né? Então, apesar dessa forma mais
bruta de o Trump conversar, ele foi o único que conseguiu, de fato, marcar um encontro com ele em busca da paz. Isso é de suma importância. Super positivo. Exatamente. Outros fatores positivos, né? Acho que o principal é a reunião do FONC essa semana, vai definir o futuro dos juros. Super importante, vários dados. Exatamente. Exatamente. Futuro dos juros dos Estados Unidos, a gente vai decidir aí, definir como vai ser, e principalmente na decisão deles, né? O que eles vão falar. Então vamos ficar de olho, é na próxima quarta-feira, e acho que é de suma importância. Então, e diversos dados de indústria, inflação por lá também. Então, e hoje, então, quanto que tá já? Vamos lá. É um dia um pouco mais tranquilo. O futuro já está subindo 0,67, estava subindo mais até no início do dia, e o Avista deve seguir a mesma tendência. O fato é que o dólar está praticamente zerado, caindo um pouco ainda, o que é super positivo. Ainda mais porque na última semana, na sexta-feira, ele caiu forte. A gente está vendo o futuro aqui. Então, é um dia positivo. Do lado negativo do cenário corporativo, a gente tem um ponto bem importante, né? Na última sexta-feira, durante o pregão, a China soltou uma tarifa sobre o frango brasileiro. Ela considerou a concorrência desleal em função do baixo preço, falando que aquilo, inclusive, é abaixo do preço de custo para tentar ganhar mercado. A gente sabe que a situação do frango brasileiro é um pouco mais complicada, né? Então, uma superprodução, não antes da greve, né? Uma superprodução diminui bastante o preço do frango. E agora está subindo bastante. Exatamente. Então, temos que ficar de olho lá, é uma taxação. BR Foods foi fortemente impactada, caiu forte na sexta-feira. Na contramão, JBS, que tem uma grande parte da exposição de exportação de frango localizada geograficamente nos Estados Unidos, subiu mais de 4%. Porque os Estados Unidos, com essa guerra brasileira, se torna cada vez mais um mercado exportador de frango para a China. Então, temos que ficar de olho. A tarifa ainda não é definitiva, pode ter reversão, mas, porém, contudo, entretanto, pode ser visto como um fator político, né? Uma ideia política, uma razão política, um direcionamento político do governo chinês em proteger os produtos locais da forma equivocada. Isso vai se estender para outros produtos também, né? Exatamente. Então, esses são os próximos passos. Então, aconteceu isso no passado com os Estados Unidos, principalmente com os grãos, e foi muito negativo para os Estados Unidos. Então, acaba todo mundo perdendo, né? Impostos a mais sempre geram, em economia a gente chama de peso morto, que é uma parte que não deixa de ser consumida e deixa de ser produzida, gera um maior preço e não é um ótimo. Então, isso é bem negativo. Vamos lá para as perguntas? Daniel está perguntando, vocês acreditam que essa piora na economia poderá demorar com o ritmo em que o país está? Já está, né? Exatamente, Daniel. Hoje a gente já viu um reflexo disso no Focus de hoje, né? Abaixo dos 2% do crescimento do PIB para esse ano, 1,94%. O Focus eu costumo achar que ele intensifica bastante as quedas semana a semana, né? Mas tem que ter mais cautela. Eles estão sempre atrasados, né? Eles sempre estão correndo atrás do rabo. A gente brinca aqui. Então já teve uma queda semana passada para as 2,18, 2,5 para 2,18, agora mais uma queda. Então, mas de fato, a greve impactou, não só a greve, né? Acho que na hora da greve todo mundo refez as contas e a produção não vinha tão forte como esperado. A gente tem conversado bastante com RI de empresa. Então, o que tem nos passado é que o comércio sofreu bastante, mas a indústria ela ainda tem uma capacidade ociosa. O que é isso? Então, ela tem uma capacidade de produção menor do que efetivamente ela produz. Então, ela consegue repor esse pedaço, esses 10 dias que ficou parado, ela consegue aumentar a produção em dias futuros para repor isso. Então, algumas empresas que a gente acompanha falam, olha, os funcionários já pagaram até a hora, porque estava necessitando de fazer produtos, hora extra. Exatamente, e já resolveu. Então vamos ter cautela. Acho que as previsões geralmente são mais negativas com o que de fato é na prática, vide as pesquisas eleitorais aí que criaram. Tanto é que uma boa parte da rejeição do Temer, que aumentou bastante agora, foi devido à lenta recuperação econômica. Exatamente. Né? Então estamos acreditando a ele, mas vai ser o passo da economia mesmo, até conseguir estabilizar mesmo e ir para frente. Pessoal, acho que falamos os principais pontos hoje. Vamos ficar de olho no Tem mercado. Mais uma pergunta. Surgiu uma pergunta? Do Bruno, perguntando se vocês acham que o dólar irá aumentar até as eleições. Vai oscilar bastante.
Se aumentar, eu não posso te dizer, mas que vai ter grande volatilidade, vai sim, né? Esse ano é bem específico de oscilação mesmo, característico de ano eleitoral, então isso vai acontecer. Agora, o rumo certo ninguém sabe. Exatamente, né? Principalmente pelo fato que a gente tem diversos candidatos à presidência com diversas propostas distintas. E aí, tanto o cenário interno e externo também. Exatamente. Então, se der alguma zebra hoje no encontro... Exatamente, amanhã, o dólar vai. Vamos ver, ficar de olho na posição do FONC na quarta-feira para saber como que vai ser. Se de fato se confirmar mais um indício de confirmação de 3 aumentos neste ano, é positivo. Se foram 4, isso pode acarretar uma derrocada da moeda. Então são muitos fatores que vão influenciar. Então vamos ficar de olho, vamos ver como o Banco Central vai se posicionar, o Banco Central local, para a política de juros. Então são vários fatores. Vai ter volatilidade. Então, já tem volatilidade de tesouro, bolsa, dólar, tudo. Exatamente. Nada está imune. Exatamente. Se você quiser se proteger, se você tiver uma viagem, um estudo, se proteja, vá comprando aos poucos, né? Ou se você já tem o dinheiro total, se você quiser proteger nessa cotação, vai lá, compra um fundo cambial, te protege. No momento que se for viajar, você resgata e viaja. Inclusive, amanhã sai um relatório no plano que eu assino aqui na Levante, chama Investidor Inteligente. Tem algumas estratégias para você se preparar com as oscilações do dólar. Vale a pena conferir. A estratégia de dólar é de suma importância. Na esteira da Glenda, eu também fiz um relatório falando sobre como se proteger e como diversificar a sua carteira neste momento de oscilação de dólar, né? A diversificação da carteira é de suma importância. Então, para ganhar em qualquer cenário. Exatamente, né? Então, eu incluí uma posição, um fundo local que faz uma posição lá fora, que ele faz o seguinte: ele compra o índice futuro, o derivativo de S&P que tem no Brasil e ganha o diferencial de juros. Com uma posição em S&P, você consegue proteger sua carteira, se descorrelaciona com o mercado local, você ganha um diferencial de taxa de juros e o mais importante, não só a diferenciação geográfica, mas também a setorial. Você pega uma bolsa como os Estados Unidos, com um S&P, com as 500 empresas mais importantes listadas, ela engloba setores de suma importância por lá, como tecnologia, caso que a gente não tenha aqui. É que o que a gente tem muito forte aqui no Brasil, em outros países também, é o home bias, né? Que é uma tendência de só investir localmente. Só que se a gente olha lá fora, são mercados muito mais desenvolvidos, a gente tem muita chance para ganhar. Não só com o dólar, quanto com o mercado. Então, tecnologia, diversos setores, evolução. Acho que vale muito a pena investir em algum fundo. Biotecnologia é muito comum você encontrar nesses índices, coisas que você não encontra nesse mercado, principalmente emergente como o Brasil, que demandam grandes investimentos, mas que acabam sendo o futuro, né? Então, o futuro é biotecnologia, é robótica, é tecnologia. Então, o Vale do Silício está bem representado na Bolsa Americana. Então, e com valores pequenos, você consegue fazer uma diversificação. É ter somente a estratégia e o pensamento de longo prazo. Com certeza. Então é isso, pessoal. Uma boa semana aí, uma boa segunda-feira. Bovespa já está subindo, vou colocar para vocês. Está subindo 0,65 agora. E o dólar subindo um pouquinho, mas nada preocupante. Que seja uma semana positiva, com Copa. Exatamente. Nessa semana temos Copas. Estamos com o escritório enfeitado, já prontos para a Copa. Lembrando que a Bolsa não vai fechar, então... Vai fechar diferentemente dos outros anos, a Bolsa permanecerá aberta. Será, com certeza, pouca volatilidade e poucos negócios, mas é importante ficar de olho. Isso aí, pessoal. Boa semana, bons negócios. Boa semana, boa segunda-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.